Continuando o nosso programa de hoje, você pode mandar sua pergunta. Tem sua dúvida aí sobre os dados da Covid no Rio Grande do Norte? E também opiniões do professor Ricardo Valentim, que é o diretor executivo do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN. Manda pra gente. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Carol, vamos falar aqui de educação. Após anunciar o adiamento, a Secretaria Estadual de Educação iniciou hoje a jornada pedagógica com coordenadores, gestores e autoridades para debater o início das aulas presenciais nas instituições de ensino aqui do estado. Diretores, coordenadores pedagógicos e autoridades participaram da abertura da jornada pedagógica realizada em Mossoró pela 12ª DIREC, um momento de debater o início das aulas e as estratégias para a retomada das aulas presenciais. O professor Suniei Campos é diretor da Escola Estadual Aida Ramalho. Ele comenta sobre esse processo de retorno. A gente está buscando, recuperar esse tempo, através de revisões, que serão administradas no decorrer desse ano letivo, Então a gente já está preparando toda a grade curricular, assim, momentos para que o aluno possa estar tendo essas revisões, e não diminuir um pouco esse prejuízo, que infelizmente a pandemia gerou. A 12ª DIREC conta com 71 escolas de Mossoró e região. São escolas da rede estadual de ensino aqui em Mossoró que participam com os representantes, os gestores escolares dessa jornada pedagógica que marca a retomada do ano letivo 2022. O tema central do evento é Desafios da Educação Potiguar. O coordenador da 12ª DIREC confirmou o retorno para o dia 14, após o adiamento em função dos casos da Covid. Segundo ele, as perdas existiram e agora é hora de revisar conteúdo e colocar em prática as estratégias com os alunos. É um momento da gente refletir, sobre diversos temas relacionados à educação, notadamente à educação pública, e também um momento para a gente pensar a organização, o planejamento do retorno às atividades presenciais dos alunos. O deputado estadual Francisco do PT participou com um debate sobre a lei de autoria dele, que trata sobre a escola democrática, um contraponto ao projeto polêmico denominado Escolas Sem Partido. Essa lei visa exatamente garantir que no Rio Grande do Norte nenhum profissional da educação, ninguém da comunidade escolar será perseguido em razão de suas opiniões, de suas ideias, porque afinal de contas, se a escola é um ambiente para falar e ensinar democracia, ela tem que também praticar essa democracia. Importante a gente, inclusive, debater este assunto aqui, essa volta às aulas nesse momento. Professor Ricardo Valentim está conectado com a gente. Professor, na opinião do senhor, as aulas, e dentro do que vem se conversando, as aulas, elas devem retornar realmente? As aulas, elas devem retornar nas escolas públicas e nas escolas privadas, As escolas que puderem, por uma questão de segurança dos pais, que talvez não se sintam confortáveis, oferecer um ensino híbrido excelente. Mas todas as aulas de todas as crianças e adolescentes devem retornar, porque o prejuízo social, o dano social que foi causado pela pandemia ainda não foi medido. Nós não sabemos hoje, por exemplo, Carol e Vanúvio, quantos estudantes nós perdemos, Quantos estudantes se evadiram. Então, há um custo social que os cientistas, as análises ainda não computaram. E o Brasil vai sofrer muito por isso daqui a 3, 4, 5 anos, quando nós precisarmos de mais engenheiros, médicos, advogados, pessoas mais qualificadas no mercado de trabalho muito mais competitivo. Então, esse será um custo social que a gente vai ver. Então, muitas crianças do início da pandemia estavam em processo de alfabetização. Essas crianças não aprenderam a ler ainda, ou seja, crianças que tinham 6 anos no início da pandemia, elas estão com dificuldade com relação ao aprendizado da leitura, da matemática e de uma série de questões, além de problemas por não estar se socializando. Então,
o prejuízo para a área da educação, especificamente para os estudantes, é muito grande. Então, hoje, com a população vacinada, professores, inclusive, já com parte deles com 3 doses, crianças se vacinando, adultos vacinados, jovens vacinados. Por exemplo, meu filho tem 12 anos, ele já tem as 2 doses, ele já está assistindo às aulas presencialmente e nós não vamos abrir mão disso pelo bem dele, né? Então, é muito importante que as escolas retornem imediatamente. Rodrigo, a gente observou agora em janeiro alguns casos envolvendo crianças, né? Fora daquela faixa etária de vacinação. Tem a ver com a Ômicron, apesar de ela atingir ali de forma menos danosa ao adulto vacinado, ela atinge determinadas crianças de uma forma mais grave. O que foi possível observar através dos números? Na verdade, as crianças e os jovens, né, eles são bem menos afetados pela Covid, né? São raríssimos os casos, muito raros casos em crianças que levam, ou adolescentes, né, que levam a forma mais grave. Ocorre, mas são muito raros, né? Isso quando a gente olha o número global, né, de óbitos, de infectados. Então, geralmente, quando ocorre, tem relação com a comorbidade, algum problema que essa criança, que esse bebê, infelizmente, tinha, e o vírus, ele foi mais danoso, foi mais cruel com essas crianças, né? Mas a vacinação, ela confere um nível de proteção ainda maior, por isso é que é importante vacinar as crianças, né? Essa vacina, ela permite também mitigar os efeitos da transmissibilidade. Então, é por isso que é importante, Manu, vacinar as crianças agora de 5 e os jovens, né, adolescentes, de 12 a 17 anos. Então, porque vai criar uma rede maior, né, um grupo maior de pessoas imunizadas e, consequentemente, uma população mais protegida. Então, existe sim óbitos, existem sim casos de crianças, mas são muito raros. Então, quando a gente compara, principalmente quando a gente compara com a população adulta e mesmo com a população idosa. Então, hoje, quem mais sofre com a questão da Covid, a população mais afetada, as populações mais vulneráveis, são idosos e idosos com comorbidade. Mas as crianças, a gente precisa registrar que antes do processo de imunização em crianças, pelo menos no grupo de 12 a 17 anos, foram registrados aí 34 óbitos nesse grupo aqui no estado. Ou seja, dos quase 8 mil óbitos que nós tivemos, 34 foram em crianças no grupo de 12 a 17 anos. Porém, depois que nós iniciamos a vacinação nesse grupo, depois do mês de setembro, não há registro de óbitos nesse público etário de crianças vacinadas, né, sem comorbidade. Professor, dentro do que vem se conversando no âmbito, inclusive, do comitê científico, o que é que vem se falando em relação ao feriado do Carnaval? Porque o governo já anunciou que pode cancelar o feriado do Carnaval para evitar, embora não hajam eventos, mas aquelas reuniões, né? Pessoas viajando aí para o feriadão, aglomerações em praias. De acordo com o que vem se conversando, o senhor aconselharia que fosse cancelado o feriado do Carnaval? Essa é uma decisão do governo do estado. Lá no comitê científico, a gente já avaliou que suspensão de feriado não tem muita relevância, porque essas pessoas elas vão se deslocar em outros momentos no final de semana, por exemplo, né? Então, no final de semana, o que estava combinado, eles deverão fazer. O que nós estamos recomendando é que durante esse período aí, do mês de fevereiro, todos os eventos sejam cancelados, eventos de massa, né? Então, isso foi recomendado justamente porque nós chegamos aí no pico, né, da transmissão da variante Ômicron e estamos começando a um processo de redução, mas é um processo ainda lento e nós só devemos ver isso se consolidar até o final do mês de fevereiro. Então, nesse momento, é muito importante resguardar a população para mitigar esses efeitos da transmissibilidade, para não aumentar a pressão sobre a rede assistencial, ou seja, mais pedidos por internações, que nesse momento tem reduzido. Quero mandar um alô aqui, vamos rapidinho, para o Aldo Ferreira, nosso
amigo telespectador, seu Aldo Ferreira aqui, perguntando como está a minha saúde. Está tudo bem, muito obrigada pela audiência. A gente tem aqui o João, diretor da UPA, do BH, e toda a equipe acompanhando e dizendo muito boa a entrevista. E temos também a participação aqui da Neuziene Cortez. Ela gostaria de saber do professor com quantos dias, qual exame é necessário para saber se ainda transmite o vírus, considerando o tempo dos primeiros sintomas observados. Muita dúvida tem surgido em relação a isso, professor, justamente por conta dessas mudanças no tempo de isolamento da Ômicron. Então, essa é a pergunta da Neuziene Cortez. Então, o exame depois, Deusiane, que se tem feito é 15 dias depois, né? Se faz um RT-PCR. Agora, é importante a gente dizer que o exame, ele pode, depois de 15 dias, dar positivo, mas não quer dizer que você está transmitindo ou que você está doente, né? Então, em casos de Covid, e às vezes, em alguns casos raros, podem ocorrer de até 90 dias depois ainda dar positivado, né? Então, mas geralmente 15 dias depois, quando se faz, é provável que esse exame dê negativo. Mas quem pode somar com relação a essa questão do teste para dar um diagnóstico mais preciso é o médico, né? O médico que está acompanhando o caso do paciente. Então, o RT-PCR, depois de 15 dias, geralmente vai dar negativo, mas pode ocorrer, eu conheço casos que deu até 30 dias depois. Professor Ricardo, sobre o laboratório, sobre o LAIS, a gente acompanhou desde o começo da pandemia, inclusive a evolução dos estudos e a presença do LAIS durante todo esse processo. Como é que o senhor vê o laboratório lá em fevereiro de 2020 e agora, fevereiro de 2022, depois de todo esse tempo pandêmico? Durante esse processo todo, assim como vários outros grupos de pesquisa, houve um processo muito grande de evolução e de aprendizado. Então, nós conseguimos, nesse período todo, desenvolver um framework, um ecossistema tecnológico para monitoramento desses dados, inclusive com a publicação aí na revista de Ciência e Saúde Coletiva, que é uma das mais importantes na América Latina, né? Inclusive indexada na Cielo, e esse trabalho tem sido bastante citado. Então, durante esse período, nós desenvolvemos também o RN mais vacina. Então, quem está tomando as vacinas está recebendo aí nos e-mails quase que imediatamente a confirmação da vacina, o passaporte de vacinação em 3 idiomas. Então, houve uma evolução grande do laboratório, dos cientistas, dos estudantes de doutorado, de mestrado. Então, durante esse processo todo, ainda estamos aprendendo. Então, um dia desse, quando foi muito engraçado, porque a gente vai acompanhando toda a trajetória da pandemia, né? E um dia desse nós dissemos, é possível, nesse momento, desobrigar o uso de máscara em ambientes abertos. Aí a pessoa perguntou, e o laboratório mudou de opinião? Eu disse, não, nós não mudamos de opinião, o que mudou foi a pandemia. Então, a pandemia hoje ela está num cenário diferente, então, as análises, as recomendações, elas devem ser diferentes. Nós estamos num cenário hoje totalmente diferente do que nós tínhamos no início da pandemia, onde pouco se sabia sobre ela, não havia vacinação e as medidas eram todas não farmacológicas. Hoje nós temos uma ferramenta muito forte, um aliado forte que é a imunização e um plano nacional de imunização que tem dado efetividade ao Brasil, aos estados e aos municípios no enfrentamento. Então, para o laboratório tem sido um momento de crescimento também, de muito aprendizado e de produção de muita ciência, né, tanto pelos cientistas como pelos nossos estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado. Professor, a gente está com o tempo já no finzinho, mas em relação a essa subvariante da Ômicron agora, o que é que a gente pode, o que é que vem se conversando, o que é que a população pode esperar agora em relação a essa subvariante que disse que é mais transmissível ainda? A questão de ser mais transmissível é porque as subvariantes da Ômicron, ela tende a ter o mesmo modelo de escape da imunização. Porém, as vacinas que nós temos hoje, desde o início, são efetivas com relação à forma mais grave. A notícia boa que é com relação a isso se é que nessa pandemia a gente tem notícias boas, a gente tem uma notícia que é menos, talvez, uma notícia melhor, né? Com relação às notícias que a gente tem dado de óbitos e que tem sido realmente muito ruim para a população de forma geral.
Mas a notícia boa é que as vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, a Sinovac, né, que nós temos aí a Coronavac, essas vacinas já foram atualizadas para a variante Ômicron, então é muito provável que daqui uns dias o Brasil esteja recebendo também vacinas atualizadas. O que está acontecendo no mundo com relação a essa subvariante é que ela não tem impactado, apesar dela ser mais transmissível, ela não tem impactado o sistema assistencial, a rede assistencial, ou seja, não tem aumentado as internações. Mas é preciso estar sempre monitorando e avaliando dia a dia, como a gente tem feito durante toda a pandemia. Então, a subvariante ela não tem causado impacto grande, nem na Europa e nem nos lugares onde ela tem aparecido. No Brasil, ela já está presente e se ela for realmente mais transmissível, Professor, é muito provável que daqui em breve ela seja a variante dominante. Professor Ricardo Valentim, diretor do LAIS da UFRN, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Nós que agradecemos, né, e vamos reforçar a importância da imunização, principalmente para a população idosa, que é a população mais vulnerável. Quem está com a dose atrasada, tomar a sua dose. Quem não tomou a terceira dose, vá tomar e vacinar as nossas crianças. As vacinas são seguras. O Brasil eliminou a poliomielite vacinando crianças. Seja sempre bem-vindo. Você de casa, e a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite e até lá.